fui que o modelo estava sangrando aqui. Sabe aquela pelinha? Aquela pelinha? Não dá a primeira vez. Tem um momento que eu estava tocando, eu vi sangue. Não é muita coisa, é só que a pelinha depois batendo. Aí vai lá. Nada muito sério, mas não esse aqui. Pessoal, eu tinha uma ideia para hoje. Fecha as duas portas pra gente. Eu pensei em fechar, porque acabou de passar a moto, vocês entenderam a ideia de fechar. Como eu acho que não vai chegar mais ninguém aqui agora, aí pode deixar fechado. Se a gente for morrer de calor, está muito calor. Então eu pedi que eu ia ligar, mas beleza. Último para os jovens, eu propus pegar assim o microfone, mas hoje como eu estou muito ruim na garganta, eu vou testar isso não. Eu tinha proposto isso porque estava até testando com a Maria, dependendo de onde você está, sem microfone dá para ouvir melhor. Às vezes o microfone dá não sei se é acústica que é da igreja, às vezes não dá para ouvir direito, né, com a palavra, fica um pouco comigo, mas o microfone salva, gente. Eu vou falar com ele. Pessoal, vamos lá. Recapitulamos os encontros. Esse é um clássico de toda pregação nossa e de Eclesiastes. Não deve não, Tiago. Tinha um bichinho andando em volta do copo. O que não mata é verdade. Não, o bichinho não mata. Não, ele só andou e volta e voou. Ah, então tá no de boa. Eu já engoli o mosquito, já sem querer. Sabe quando você está correndo assim, sabe? Já peguei tudo, pior não fica, não. Não vai agora que eu sou obrigado. Tá, vou ser decente, vou tomar tudo. Pessoal, vamos lá. Da última semana não está falando não, né? Não lembro quantas semanas faz. O último encontro nosso, a última pregação, a gente começou o capítulo 4 de Eclesiastes, que dá uma nova cara para o texto. Ele fica, como eu disse para os irmãos, o texto não está ali, mas como eu disse para os irmãos, o texto de Eclesiastes, a partir do capítulo 4, ele fica um pouco desconexo, não é tão fácil de tirar uma continuidade, né? Não é fácil de conectar as coisas. Então, a gente vira e mexe vai voltar para alguns princípios do capítulo 1, 2 e 3 e vai voltar alguns temas. A gente vai conectar com algumas coisas lá na frente, algumas coisas atrás. Então, e às vezes vai ter uma cara de provérbio também. A gente tem que então ficar um pouco mais ligado para essa outra forma de explicação que o pregador traz. Por quê? Porque quando a gente vai fazer a leitura em casa, corrido do texto, fica um pouco confuso. Porque versículo 7 fala uma coisa, versículo 9 é outra coisa, versículo 13 já é outra coisa, bem diferente. Então eu vou tentar ajudar os irmãos com essa interpretação de Eclesiastes, com uma segmentaçãozinha para a gente tentar. Estou inventando um tanto de título, cada pregação tem um título para facilitar entender, certo? Para facilitar entender. Eclesiastes é um livro um pouco difícil nesses aspectos. Mas vamos lá. Capítulo 4. A gente viu, da última vez, que mesmo com fé, a realidade da vida é dura, mas notaram quão grande é essa tempestade, nos leva a entender o quão poderoso é aquele que só com a sua voz já é capaz de acalmar. O que isso quer dizer? A gente viu, no final no capítulo 3, que o pregador encontrou a solução para a questão. A fé vem redimir a vaidade. A fé é o que faltava para o pregador observar e entender que a vida tem um propósito, que a vida faz sentido, que a vida vale a pena. Mas mesmo com a fé, a vida continua sendo essa tempestade. E aí a gente viu, no último ponto, algumas questões. A gente viu que existe opressão sem conforto, competição invejosa e solidão inútil. 3 questões aí que o pregador trouxe. São 3 vaidades, 3 dificuldades da vida. E
questão é, a gente pode tomar as decisões com base em duas questões, ou com base na fé, ou com base na vaidade. E diante dessa tempestade, a gente viu o pregador colocando essas respostas, certo? A gente viu o que acontece com aqueles que respondem com a vaidade, certo? Eles se perdem na competição, na opressão, na solidão. Hoje, irmãos, capítulo 4, versículo 9 ao 12, a gente vai ver o pregador trazendo uma bênção que nos facilita ter fé e superar a vaidade. Essa bênção é a amizade. Eu quero falar para vocês, pode passar, Carol. Quero falar para vocês sobre o sossego durante a tempestade. E eu trouxe a palavra sossego para a gente lembrar de sossegai, aquela canção que traz a tempestade. Então eu acho que uma palavra que vai fazer a gente lembrar de uma canção que fala muito bem também sobre essa realidade. Então eu achei legal de entender assim. Um texto do capítulo 4, em que o pregador fala sobre muitas tribulações, mas agora sobre uma esperança, sobre uma bênção. Perdão, uma bênção no meio dessa tempestade, certo? Então é isso. Calma, pode passar. Irmãos, a ideia principal aqui é que a amizade é o sossego que Deus nos dá durante a tempestade, para dar mais valor à vida, ao permitir que o cristão seja levantado após a queda, aquecido diante do frio e protegido contra o inimigo, certo? Vamos passar aí, são 4 versículos. O primeiro versículo, o versículo 9, ele dá a regra geral. Versículo 10, 11 e 12 são aí três formas de como o amigo nos traz esse sossego. Ok, irmãos? Vamos passar aí pelo texto. Já peço perdão se der mais alguma tossida, um resquício resfriado aí. Às vezes está lá demais naquele pigarro, mas nada demais. Gostaria de pedir para quem puder ficar de pé, para a gente fazer a leitura desse texto de Eclesiastes. Sei que a gente já deu uma acordadinha já aquela hora, mas um pouquinho não faz mal para nenhum. Vamos lá, Eclesiastes 4, versículo 9 a 12. Vamos ler, vamos orar e a gente continua o nosso estudo do texto. Melhor é serem 2 do que 1, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se 2 dormirem juntos, eles se aquecerão, mas se for um sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um deles, os 2 poderão resistir. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pela Tua verdade revelada a nós hoje, a qual temos acesso gratuito e pleno, Senhor Deus. Peço para que nos transforme através da Tua palavra e que o Senhor fale através de mim e apesar de mim. Que a Tua palavra seja verdadeira e nos transforme, que a gente realmente ouça a Tua voz nessa noite. Nos glória e agradeço em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, irmãos. Carol, vai passar por mim. Pessoal, vamos lá. Um esboço básico hoje. 4 versículos. O primeiro versículo trazendo a regra geral. O segundo, terceiro e quarto são 3 lições. Cada versículo trazendo uma função do amigo, certo? Eu coloquei 12b porque quando chegar no 12 eu vou explicar. Não fui muito feliz de colocar aqui. Mas vamos lá. Melhor é serem 2 do que 1. É a verdade básica aqui do nosso versículo. Melhor é serem 2 do que 1. Ser e ter um amigo é melhor do que estar só. Ponto. Fato. Claro, podia terminar a noite aqui. Ter um amigo é melhor do que não ter amigo. Então, um pouco óbvio, né? Eu acho que a amizade ela tem um valor assim, cultural, universal. Eu acho que muita gente duvide, né, do valor da amizade. Mas vamos continuar, vamos ver, né, os detalhes.
porque eu acho a sabedoria do pregador aqui muito interessante. E um detalhe, irmãos, que eu vou comentar com vocês. O que acontece, né? Tive em aspas ali, eu tirei do comentário que eu utilizo na universidade, e ele diz que aqui a gente tem uma solução parcial para o problema das tristezas e da solidão, certo? Essa solução é encontrada nas bênçãos do companheirismo. O que acontece? Versículo, capítulo 4, do 1 ao 8, e depois do 13 ao 16, vai falar muito sobre solidão e sobre alguns problemas da vaidade. E aqui no meio do capítulo, o pregador parece que traz uma solução parcial. Por que é parcial? Porque a gente lembra os primeiros 3 capítulos que dizem o quê? Que dizem que não tem vantagem de sabedoria, conhecimento, prazer do trabalho e amigo em nada. Não tem valor em nada. Tudo é vaidade. A gente não pode esquecer que tudo é vaidade fora de Deus. E que a satisfação plena está em Deus. Agora, o amigo, ele é a solução parcial, porque muitas das dores físicas e emocionais, mas eu digo em termos daquilo que é racional, daquilo que não é no nível espiritual da coisa, o amigo está ali para ajudar. Claro que o amigo tem a sua parte espiritual, mas eu falo em termos de ações humanas, o que a gente pode fazer em termos humanos. O amigo pode estar ali para aliviar, para resolver, para curar. Certo? Então vamos lá, vamos para algumas palavras aqui, porque o pregador usa várias palavras que às vezes no original não tinham o mesmo sentido. Como por exemplo, trabalho. Aqui o trabalho não é específico, ou seja, trata de qualquer empreendimento. Então ele diz assim: melhor ser 2 do que 1, porque maior o pagamento pelo seu trabalho. Pagamento tem a ideia de sucesso que vem da cooperação. Geralmente a palavra é para salário mesmo. Se a gente for pensar que qualquer empreendimento, dá para pensar que aquilo que a gente faz, aquilo que a gente vive, as decisões que a gente toma, os caminhos que a gente percorre, nossas decisões da vida, as coisas que a gente faz, certo? Então, curso que eu faço, trabalho que eu trabalho, o dia que eu vivo, né? As coisas que a gente faz, o melhor salário, né? O empreendimento que rende mais, aquilo que a gente fizer vai render mais, ok? No próprio versículo 9, o pregador vai trazer: eles melhor serem do que 1, por quê? O que acontece, irmãos? Vou tentar ser o mais claro possível aqui. Tem vários porquês nesses versículos que a gente vai ler hoje. Só que esse primeiro porquê, ele traz a regra geral, ou seja, é a explicação de por que vale a pena ter um amigo. A partir do versículo 10, os porquês são exemplos. Então aqui é o primeiro porquê realmente que explica alguma coisa. Então por que é melhor ser 2 do que 1? Porque tem maior pagamento pelo seu trabalho. Essa é a lógica. Então a gente percebe que o pregador ele tem um palavreado muito utilitário. Ele fala assim: o amigo é útil, porque está fazendo render mais. Então o pregador está pensando na amizade em termos de utilidade, ok? O que acontece é que, e aqui é o que eu vou propor, eu quero trazer esse texto um pouco além da utilidade, certo? Para isso, vou citar os próprios provérbios, porque o pregador, em termos literais, ele fala de utilidade. Só que a gente vai ver que cada ilustração que o pregador utiliza, a gente consegue considerar de uma forma metafórica, enxergar o papel do amigo de uma forma além daquela ilustração. Então, eu vou citar alguns provérbios para os irmãos, para a gente ter uma ideia de que a amizade vai além da utilidade, ok? E aí, a partir desses poucos provérbios, a gente vai criar uma noção aí, algumas noções sobre o amigo. Alguns clássicos: provérbio 17 e 17. O amigo ama com todo Deus, e na angústia nasce irmão. Então,
espiritual, nasce irmão, ou seja, um amigo se torna irmão. Tem outro que fala, 18, 24. Não, calma aí. Não coloquei aqui, mas tem outro versículo que diz também que tem amigo mais chegado que irmão. Falando sobre. Não é porque nasceu na família que está próximo, que tem esse papel, que vai te fazer ter um sossego no meio da tempestade, cara. Sabe? Alguém chegou. Vai, não. Só que eu falei, deixar perto. Vai, tá. Fala aqui em outro versículo, Provérbios 18, 24. Diz assim: quem tem muitos amigos pode cair em desgraça, mas a amigo vai chegar no irmão, né? Tá aqui o versículo 5. Amigo vai chegar no irmão. Provérbios 27, versículo 6. 27, 6. Diz assim: leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. O amigo tem o papel de cobrar também, porque se não cobra, tá ali com a consciência boba. Se não cobra, se for o amigo, nem os amigos de Roboão, né, os jovens falam: não, aumenta o imposto, isso sim, o que aconteceu, quebrou o reino inteiro, dividiu o reino. Por quê? Porque ele ouviu os amigos, certo? A multidão dos amigos. Às vezes é um que é de verdade, que sabe o que tem que ser dito. 27, 9. Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Então, falando sobre o conselho de novo. João 15, 13 diz que ninguém tem maior amor do que este, dar é a própria vida em favor dos seus amigos. Eu quis trazer isso porque é um texto onde Jesus nos chama de amigos. Então, trazendo realmente esse valor especial do que é a amizade, tá? E aí, o que acontece? O pregador fala em termos de lucro físico, eu falo em termos de lucro espiritual, porque quando todos os dois amigos, né, ambos os amigos se esforçam, todos saem lucrando. Um dignifica a vida do outro. E aí, se for um amigo eterno, né, o pagamento será muito melhor. Porque em termos de utilidade, as amizades terrenas têm utilidade apenas terrena. Mas quando a gente fala de amizades eternas, amizades que a gente tem com a igreja, a utilidade vai ser para sempre, sabe? Vai perdurar. Então isso é uma coisa muito, muito bonita. Oi, Carol, pode começar? Quase chamei de ligamento. É como eu falei, o texto fala sobre justificativas de termos de utilidade, mas a gente pode pensar que a amizade vai além da sobrevivência, né? Além do sobreviver, a amizade nos faz viver também, certo? Pode passar também. E aí o que acontece? Versículo 10, 11 e 12 são 3 ilustrações. O texto, o comentário que eu estava lendo, traz um ponto cultural de que essas 3 ilustrações da amizade se referem a uma questão de viagem naquela época lá no Israel antigo. Então, o versículo 10 que fala sobre cair é a ideia de buracos e poços ao longo do caminho. Então, ou um erro ou um acidente acontecia com a pessoa que estava na viagem, ela caiu. Por isso que o versículo 10, se cair, um levanta o companheiro, tá? Depois, noites frias na viagem, porque se estiver frio, um vai poder esquentar o outro, ou seja, se estiver um relento aberto no meio da viagem, não tem para onde se esconder, não tem casa, um dorme junto, aquecido com o outro. E aí, acho que essa é a ilustração mais clara. Se alguém quiser dominar um deles, versículo 12, dá para enxergar muito bem os amigos indo pelo caminho e sendo abordados por um ladrão, sendo abordados por um bandido, querendo incomodar eles. Mas, irmãos, essa possível explicação, ela, de novo, nos ajuda a enxergar, em
termos literais, do que o pregador está querendo dizer, mas nos permite transcender um pouquinho, né? Sair um pouco, pensar em termos mais metafóricos em cada um desses versículos. Como a amizade pode ajudar? Ok? Então vamos lá. Calma, pode passar. Lembrando aí de novo que a amizade do Senhor que Deus nos dá durante a tempestade, para dar mais valor à vida, ao permitir que o cristão seja levantado após a queda, aquecido diante do frio, protegido contra o inimigo. Em especial, o versículo 10, pode passar, Carol, vamos ver a questão do ser levantado durante a queda. Então, melhor serem dois do que um, porque o amigo permite que o cristão se levante depois da queda. Então, como eu disse, irmãos, o plano de fundo aqui é cair no buraco. Então, literalmente, caiu no buraco, tá bom? Numa valeta, certo? Mas o texto dá a entender que não é necessariamente uma queda física, pode ser uma queda metafórica. O que seria uma queda metafórica? Eu pensei em termos de realmente cair no pecado, tropeçar com uma tentação, cometer algum julgamento ruim, então tem uma queda, um lapso, né? Então, quedas são acidentes, são fracassos, são erros que a gente comete. Erros que a gente comete. E acontece que levantar-se após a queda é muito mais fácil com o apoio. Muito mais fácil. Não sei quem teve necessidade já caiu alguma vez. Eu já caí muito jogando futebol, né? Cai muito. E quando você cai, você machuca. Você machuca. Às vezes você bate a cabeça, você bate o corpo e fica dolorido. E para levantar, você tem que fazer a força, você tem que fazer o apoio no braço, você tem que estar com força no braço, tem que erguer. E às vezes só de levantar, você cair no chão e levantar, baixa pressão. Você enxerga o ponto. Para levantar exige um esforço que com outra pessoa te segurando é muito mais fácil. Muito mais fácil. Aliás, ter uma pessoa próxima para te segurar é muito bom. Agora saiu, então vou poder contar essa história. Eu já vi contar se ela estivesse aqui também. Ano passado, acho que foi em maio, em abril, a gente foi lá à Serra de São João. E aí, andar em serra não tem muita segurança, né, dependendo de onde você estiver. Todo mundo estava conseguindo passar tranquilamente. Aí eu pensei, vou ter um pouco mais de facilidade aqui, porque eu estava no pontinho mais seguro. Vou ficar esperto para quem for cair. Quem que cai, não é vai cair. Mas onde eu estava, deu para segurar, não foi só, mas a gente segurou, conseguiu segurar ela. Aí você pensa, você está sozinho fazendo uma trilha dessa, caiu, não dá para saber o que acontece. Não sei se os irmãos já viram gente que faz snowboard ou esqui na neve, e muita neve perto das árvores, ficam buracos, está cheio de neve, mas quando a pessoa cai, ela afunda e não tem como sair. Muita gente morre no esqui, nessas montanhas lá do norte, porque está sozinho. Cai, não tem. E aí pensando na gente, pensem aí, quanto a gente, quanto cristão, cai, quanto a gente fracassa, quanto a gente para na nossa fé. O quanto às vezes a gente cai e não percebe. Quantas vezes a gente está mal diante de Deus e não percebe, precisa do amigo para ir lá levantar. Então, isso aí é o nosso primeiro valor da amizade. E aí um detalhe, né? O apoio mais firme é do amigo que te quer na eternidade. Do amigo que te quer na eternidade. Porque as quedas que mais machucam, são mais perigosas para a gente como ser humano, são aquelas que têm a ver com a nossa eternidade, com a nossa salvação. E para isso, irmãos, precisa do amigo crente. Vou estar sempre fazendo contraste: amigo e amigo crente. Existe amigo do mundo? Existe. Mas para algumas coisas a gente não pode contar com eles. A gente não pode contar com eles. Eu até penso, e já conversando com outras pessoas, é complicado o nosso melhor amigo, né, ser um descrente. Às vezes, dependendo da fase da vida, isso até acontece. Mas é um pouco complicado, porque o melhor amigo geralmente a gente vai contar, certo? E se a pessoa não é crente,
uma queda que pode ser fatal para a nossa vida com Deus, vai ser uma coisa que o amigo apoia. Então, nossas amizades, algo muito a se pensar. Carol, pode pensar? Ok, terminei aqui. Volta então para a última coisa que eu falei. O versículo 10 diz assim: se cair, dá a entender que se qualquer um dos dois cair, se um cai, o outro ajuda, se o outro cai, o outro ajuda, cada hora um ajuda. Outra lição: nossa vida de amizade tem que estar disposto a ajudar, porque na próxima dia pode ser você. Tem que estar disposto, sem querer nada em troca. Não estou ajudando hoje porque eu sei que ele vai me ajudar amanhã. Hoje eu me ajudo. Eu continuo com ele porque eu sei que ele vai estar comigo. A manifestação do amor, no ajudar a levantar, é só uma manifestação de amor. O que importa é o que está no coração. Então, a gente tem que ter essa disposição para os nossos amigos. E, mesmo que os dois caiam juntos, ainda vai ter um amigo. Por quê? Esses irmãos já viram aquela gente, pessoas se levantando com o apoio nas costas, um outro, duas pessoas se levantando com o apoio nas costas. Porque cair sozinho é uma coisa, difícil levantar sozinho. Mas se você tem outra pessoa, acaba se chegando assim, se ajudar a levantar. Ou pelo menos dois estarem caídos, tem puxado junto. E pelo menos passar por esse aperto junto. Às vezes nem levanta, mas tá junto já é especial. Já faz uma diferença. Então, um versículo, vários aí valores para a amizade. Pode passar, Carol. Lembrando, então a amizade é o sossego durante a tempestade. Dá mais valor à vida. E a gente já falou como que o amigo ajuda o cristão a ser levantado depois da queda. A gente vai ver agora um amigo que ajuda o cristão a ser aquecido diante do frio. Pode passar, Carol. Irmãos, essa ilustração pode se referir a marido e mulher se aquecendo juntos, mas pensando de forma mais ampla na ilustração dos viajantes, né, a gente pode pensar nas frias noites de inverno de Israel, em que os amigos iam dormir juntos. Eu penso em termos de como às vezes a gente tem algumas vergonhas, tem um pouco de timidez, às vezes é um pouco esquisito. Mas na hora da dificuldade, você tem que ter essa intimidade de poder, essa metáfora, se aquecer junto com o amigo, é algo realmente diferencial. E que o amigo de verdade a gente está disposto a ter essa intimidade, a ter essa exposição toda, de que dormir junto, né, essa metáfora, essa ilustração, envolve muita intimidade, envolve muita confiança um no outro. Então, pense só você numa viagem no Israel gelado, tentando sobreviver numa noite sozinho. Tendo uma pessoa junto é muito, muito melhor. E aí, passando um pouco além do frio físico, a gente pode pensar numa dificuldade, numa adversidade, numa tentação e uma tristeza. São coisas que a gente pode pensar também que esse versículo nos diz, né? O texto, estava lendo, chama até de provérbio. Isso aqui é um versículo bem proverbial de Eclesiastes. Porque o frio pode ser tanto uma adversidade física quanto uma adversidade, uma tristeza metafórica. Então, durante os nossos empreendimentos, quantas vezes a gente não passa por um momento frio, um momento de dificuldade? E o aconchego contra o frio espiritual é uma ótima metáfora em termos de companheirismo. A gente pode pensar. E a gente pode pensar que a vida cansa e esfria o coração, mas o amigo descansa e aquece a alma. Como a gente viu no provérbio falando sobre isso, né? Como o amigo aquece, adoça a nossa vida. Certo? Perdido. Não encontrei já. Pode passar, Carol. Pode passar mais um, irmãos. Agora, versículo 12. Já falamos sobre como um amigo ele nos levanta
nas quedas, que são os momentos que a gente está na pior. Ele nos aquece no frio. Coisa interessante, às vezes a queda é um erro nosso. É um erro, às vezes, eu caí porque eu tropecei no rio plural, um erro meu. Eu caí porque empurrar, sofri a perda de alguém. Mas o frio, se for pensar metaforicamente, o frio não é culpa de ninguém. O frio não é culpa de ninguém. Às vezes você foi desapontado sem agasalho. Mas como eu vejo esse versículo falando sobre como o frio chega e essa dificuldade, eu penso nas adversidades da vida que estão além das nossas capacidades. Não tinha como eu ter evitado o frio chegar, mas eu posso me proteger diante dele. Então o amigo está aí para prevenção. Prevenção não, né? Para cura e tratamento do que vier. Então, esses problemas que vierem, todo tipo de dificuldade que vem e pega a gente de surpresa, a gente tem um amigo com quem contar, com quem esquentar a gente. Mas, vamos lá, versículo 12. Melhor é ser 2 do que 1, porque o amigo permite que o cristão se proteja contra o inimigo. Ok? Então, o texto diz: se alguém quiser dominar, então a gente entende aí a metáfora é um ladrão, um bandido das estradas. E o texto deixa claro que a segurança está no número, trazendo a ideia de que a quantidade mesmo, você estar com mais gente, já te protege de ser assaltado, de ser abordado. E isso não é metáfora já naquela época. Temos literais, a gente pode pensar também que companhia na rua vai deixar um pouco mais seguro, andando de tarde, perto da noite, uma rua mais isolada, não autoligada às vezes. Mas pensando aqui em ruas metafóricas, em bandidos metafóricos, eu penso que esse versículo fala muito sobre os nossos empreendimentos, como eu disse. Faculdade, escola, trabalho, são lugares em que, se você estiver sozinho, quem tiver intenções maldosas pode te ferir, porque você está sozinho, você está exposto, está vulnerável. E a gente, como estrangeiros nesse mundo, tendo outros estrangeiros perto da gente, na mesma pátria, vamos pensar nessa metáfora, vamos pensar que Paulo, segundo Coríntios 5, ele nos chama de embaixadores. O texto acho que Paulo também nos chama de estrangeiros nessa terra. Se a gente for pensar que não sei quem já teve oportunidade de ir para o exterior, mas coisa que a gente ouve também, vou falar do meu caso, né? Minha família foi para a Europa e eles contam, eles lembram muito marcante quando eles encontraram brasileiros lá. Meus tios que costumam viajar bastante, sempre conto de como realmente ter gente da mesma nação, que fala da língua. Essa metáfora da língua é muito boa, né? Fala dessa língua, eles se entendem num país que todo mundo pensa em outras coisas, fala outras coisas. Se você, que é cristão, entra num lugar que todo mundo pensa diferente, fala diferente, você não vai ser entendido. Você não vai entender isso, você não vai ser entendido. Mas se você vai ter muita dificuldade de lidar, de interagir com eles. Mas tendo um amigo, as coisas ficam mais fáceis. O nervosismo baixa. Você fica mais confiante. Você fica muito mais confiante. E agora, irmãos, a segunda parte do versículo 12. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Vamos ficar um bom tempo aqui, porque tem muito o que falar. Duas questões. Primeiro, não é muito claro ainda quando a gente lê na Bíblia, mas a metáfora do cordão de 3 fios, ela recorre em outros textos que o pregador poderia ter acesso. Isso é algo que, como se estuda Eclesiastes, se percebe muito. Várias referências nos provérbios mesmo. Os textos de Salomão, os textos de sabedoria da Bíblia, tem muitas semelhanças com a sabedoria dos povos antigos daquela época. Mas, para explicar essa parte do versículo, tem uma análise melhor, que
sei se os irmãos vão se lembrar, mas vários textos da Bíblia, vários não, alguns, em especial alguns provérbios que falam assim: 6 coisas que Deus abomina, 7 que Ele odeia, 7 coisas que Deus abomina, 8 que Ele odeia. Isso aí é uma linguagem que vai traz x mais 1, ou seja, 2, 3, 7, 8, que é uma linguagem hebraica, como a gente tem figuras de linguagem. Essa é uma forma de expressar totalidade, okay? Uma forma de falar, uma medida completa daquilo a que se refere. Então, para a gente não faz muito sentido, mas o hebreu que fosse ler, né, ele ia ler 2, cordão de 3 dobras não se envolve com possibilidade. Ou seja, os dois poderão resistir. Cordão de 3 dobras. Ele ia entender que é uma medida completa. Ou seja, tudo que a gente falou agora, até agora, versículo 10, 11, 12, como se fosse só uma pessoa junto, a gente expande. Porque a gente está falando de muitos amigos. A possibilidade de muitos amigos. E agora eu quero que essa fica bem. Ela pode passar. Algumas reflexões. Vou passar. Agora a gente vai ter várias reflexões sobre ter muitos amigos, que eu acho uma questão muito especial. Ter muitos amigos. Vamos lá. Primeiro, quando a gente vê esse texto, versículo 12, ele diz: se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. O problema de um é o problema de todos. Bandido na rua aborda o outro vai junto. Eu entendo aqui que não havia necessidade do amigo ficar junto, do amigo junto assim, não é problema do outro, mas o amigo de verdade compra a tua briga. O problema de um é o problema de todos. O inimigo foi mexer com um e acabou se envolvendo com o outro. O amigo toma partido do outro amigo. O amigo toma partido do outro amigo, certo? E isso mostra pra gente que quanto mais ajuda e mais interdependência, maior o crescimento do reino espiritual. Isso é o oposto do que a gente vê no mundo, que fala sobre você ser isolado, você se superar em relação aos outros, você viver uma vida sozinho, você não confiar nos outros. Tanto filme que tem uma pessoa que está de boy que acaba não tem o seu motivo para confiar nas pessoas, mas essa pessoa é triste, ela não tem com quem contar. Eu lembrei do Gato de Botas, eu estava assistindo o Gato de Botas e a Kitty Patadança, tadinha, ela não tem quem confiar. E aí o próprio amigo dela, que é o Gato de Botas, passa a perna dela, e eu pensando nisso, como que às vezes. Por quê? Porque é um personagem que se desenvolveu, ficou forte, cresceu na vida, mas as custas de não depender de ninguém, de viver sozinho, e às vezes pode até parecer que está dando tudo certo. Aí a gente viu Eclesiastes, a gente não tem segurança nenhuma, chove para rico, justo para injusto. O que vier vai te pegar. Se estiver sozinho, você não vai pegar. E outra coisa a se pensar: as desventuras são amenizadas por bens divididos. Isso que é pouco claro, é óbvio. Né? Eu vi um videozinho, perguntando qual é o peso desse copo. Os alunos estão respondendo: depende de quanto tempo você está segurando ele. Se eu ficar aqui por horas e horas, vai começar a ficar pesado. Se tem o meu amigo dividindo essa carga comigo, a coisa fica muito mais fácil. Então, pode ser desde coisas físicas mesmo, às vezes no trabalho, mas você está dividindo aquilo com ele. Mas as dores que você tem passado, né? Às vezes você está querendo trazer um empreendimento para a igreja. Então, vamos dizer assim, vou dar exemplo, né? Pô, eu quero ter um culto tal agora na igreja. Pô, vou tentar. Aí você tenta fazer sozinho, aí você não consegue ter responsabilidade e tal. Você não dá conta às vezes. O que faltou? Você podia ajudar um amigo, dividir as responsabilidades. Trabalho em grupo é muito mais fácil, a gente divide as responsabilidades.
aí para gastar mais energia, poder se dedicar mais às coisas. Mas agora, pessoal, quero falar com vocês, para a gente finalizar, quero fugir um pouco do texto. Calma, pode passar. Pode passar mais. Quero fugir um pouco do texto. Quero fazer para os irmãos uma coisa que eu li do C.S. Lewis. C.S. Lewis, o autor das Crônicas de Nárnia. C.S. Lewis tem um livro chamado Os Quatro Amores, onde ele fala sobre os quatro amores. Um desses amores são as palavras gregas do Novo Testamento para amor. No português fica só amor, mas tem o filéu, tem o ágape, tem o eros e esqueci o outro. Mas um exemplo clássico, quando Jesus fala assim: Pedro, tu me amas? Ele fala assim: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo. Ele fala: sim, eu te filéu. Não sei se os irmãos já viram alguma pregação falando sobre isso, mas a gente no português não percebe muito, mas tem uma diferença ali, e é muito bonito a gente pensar cada palavra. Então, o C.S. Lewis está pensando na palavra que é o filéu. Quando a gente pensa em filosofia, amigo da sabedoria, é filo, né? É afinidade, é o filéu. Então, é o amor da amizade. Eu vou ler uma citação do C.S. Lewis para vocês, está nesse livro de 4 amores. Ele diz assim: em cada um de meus amigos há algo que somente um outro amigo pode extrair plenamente. Eu sozinho não sou grande o bastante para chamar o homem inteiro à atividade. Preciso de outras luzes além das minhas para mostrar todas as suas facetas. Agora, deixa eu dar um contexto. Ele vai dar exemplo agora do amigo dele, que é o Tolkien, também um autor famoso. Tolkien perdeu 2 grandes amigos na Primeira Guerra. E aí o livro está falando sobre isso. Agora que Charles, o amigo de Tolkien, morreu, nunca mais vou ver a reação do Ronald, que é o Tolkien, a uma piada que era do Charles. Então, as piadas que o Charles fazia com o amigo do Tolkien, o Lewis nunca mais vai ver, porque aquele amigo se foi. Mas longe de eu ter mais de Tolkien para mim mesmo, tendo só para mim agora que o Charles se foi. Muito pelo contrário, eu tenho menos do Tolkien para mim. Porque a verdadeira amizade é o menos ciumento dos amores. A verdadeira amizade é o menos ciumento dos amores. 2 amigos deleitam-se em se unirem a um terceiro, e 3 a um quarto, desde que o recém-chegado esteja qualificado para se tornar um amigo de verdade. Possuímos cada amigo não menos, e sim mais, à medida que aumenta o número daqueles com quem compartilhamos. Irmãos, para tentar explicar um pouco isso que eles falam, eu, desde que vi isso, desde que li isso, eu começo a pensar os amigos como lanternas. Os amigos como lanternas. Cada um aqui tem uma lanterna. Então, eu com a minha lanterna ilumino mais largo, com a minha amizade com ela. Mas tem algo, e aí, se a gente for pensar na lanterna, vamos pensar que a pessoa está toda escura. O que ilumina pode ser visto. Então, o que eu ilumino na minha guarda é a parte que pode ser vista, do meu ângulo, com a minha lanterna. O que a Carol está iluminando na minha guarda já é outro ponto de vista, já é outra lanterna, já é outro jeito. Não importa o quanto eu vivo, eu não vou extrair a mesma parte que a Carol extrai na minha guarda. Então, tem uma minha guarda que existe, só existe quando está com a Carol. Tem o Thiago que só existe quando está caminhando. Cada amigo traz um pouco da gente mesmo. Uma parte nossa só existe diante desse nosso amigo. Então, isso que eu quero dizer com cada pessoa é única e possui uma maneira singular de impactar a sua vida. Cada amigo é único. Ou seja, quanto mais amizade, quanto mais amigos você tiver, mais preparado você vai estar para a vida.
mais coisas você vai viver na vida, mais oportunidades, e mais protegido você vai estar contra as adversidades, porque você vai ter mais singularidades. E aí o detalhe que o livro fala, que eu acho muito interessante, é o quê? Quanto mais amigos, maior isso fica. Porque pensa comigo, na metáfora da lanterna, a lanterna que eu uso para iluminar depende de quem eu sou. E quem eu sou depende do quanto iluminado eu estou. Então pense comigo, se eu estou aqui, eu ilumino a guarda, agora a capacidade dela de iluminar outra pessoa está maior. Fez sentido isso? Ó, eu sou eu, né? Eu sou o Tiago, a minha manifestação é do Tiago. Só que se eu tiver só com a Maria Eduarda, eu sou o que a Maria Eduarda faz aparecer. Só que se entra a Carol junto, a Carol faz aparecer algo novo na Maria Eduarda. E esse algo novo na Maria Eduarda que apareceu pode fazer aparecer algo novo em mim. Então, e esse algo novo em mim pode fazer aparecer algo novo na Maria Eduarda. Então, quanto mais amigos, vai multiplicando exponencialmente, vai crescendo as possibilidades assim, infinitamente. Quanto mais a gente se relacionar juntos, porque vai ser mais experiências de vida, mais coisas conectadas. É isso que o livro fala. Quanto mais amigos, eu não estou dividindo a amizade. Quanto mais gente junta, não é menos tempo que eu tenho com a pessoa, pelo contrário, é mais. É até maluco, porque eu estou dividindo a atenção, mas isso que eu estou dividindo, na verdade, eu estou multiplicando daquela pessoa. Isso é muito bonito assim, e tira toda arrogância, todo ciúme. Por isso que a verdadeira amizade é o menos ciumento dos amigos. Quando a gente se dedica assim verdadeiramente nos nossos relacionamentos, a gente pode experimentar tudo isso. Não precisa passar não, acho que não vai precisar ainda. E aí o C.S. Lewis ele fala uma coisa que é muito dura, que é quando um amigo morre, ou um amigo se vai, e uma parte da pessoa simplesmente se perde. Uma parte da pessoa simplesmente se perde. Então é algo a se considerar, a gente valorizar, porque tem um lado nosso que não vai se revelar mais. A gente tem que valorizar aquilo que a gente tem. Eu penso muito assim em relação aos colegas da escola. E quando eles vão lá para casa, eu ajo diferente, eu me sinto diferente. É outra piada, é outro comentário, é outro papo. E querendo ou não, quando eu tomo a decisão de vir para cá, de São João, eu tomo a decisão de perder muita coisa. As decisões que a gente toma em relação aos nossos amigos têm que ser muito bem pensadas. E a gente tem que valorizar muito, mesmo com a distância, porque as verdadeiras amizades superam as distâncias, superam bastante as distâncias. Agora, para finalizar mesmo, para fechar mesmo, essa história aqui de Eclesiastes, como eu disse para os irmãos, se a gente ler só esse texto, vai faltar alguma coisa na nossa pregação, vai faltar alguma coisa. Está faltando aí chave de ouro, está faltando aquele estalagem, está faltando a perfeição aqui dessa relação de amizade. Está faltando aqui, nessa história que a gente contou, pensar no amigo que sempre vai te fazer levantar, o amigo que sempre vai te aquecer, o amigo que sempre vai te proteger. Está faltando a gente pensar, irmãos, no melhor dos amigos que a gente pode ter. João 15,13 diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. E quem foi a pessoa que melhor fez essas coisas? Jesus Cristo. Irmãos, Jesus Cristo, nosso amigo, a gente cantou. Não vou lembrar dessa música da música agora. Mas a gente cantou como somos amigos de Deus. O Cristo Jesus é o melhor dos nossos amigos. Por que
parte que chega, né, quando Tolkien perde seus amigos, porque na guerra é uma coisa muito desesperadora. Muito desesperadora. Você perder uma parte de si mesmo é uma morte. Não foi só o outro que morreu, uma parte só morre. Mas quando o nosso amigo é Cristo, e o amigo do nosso amigo é Cristo, tem um detalhe: a parte que falta em nós, um dia vai ser manifesta outra vez. Irmãos, quando Cristo é nosso amigo, nosso amigo é amigo de Cristo, tem até uma canção do Marcos Witt que fala isso. Amigos são amigos para sempre, quando Deus é amigo deles. Porque no céu, irmãos, a gente não vai ter que se preocupar em sermos lanternas iluminando os outros, porque vai ter um só amigo, que vai ser, não vai ser uma lanterna, vai ser o próprio sol encarnado, esclarecido, que vai iluminar todo mundo junto ao mesmo tempo. Então, isso que é a parte mais bonita de todo esse texto, a gente pensar nos amigos que são eternos, porque amigo do mundo ajuda a levantar, ajuda a crescer, ajuda a proteger, mas amigo eterno nos levanta quando a gente precisa ficar diante de Deus, nos aquece quando a gente está frio na nossa vida espiritual e nos protege do inimigo. E o amigo de verdade vai estar com a gente, iluminando a gente por toda a eternidade. O que a gente constrói aqui não é vaidade, não é perda de tempo. Nosso relacionamento que a gente tem com o nosso Deus, com os nossos amigos, não vai ser perda de tempo, não vai ser vaidade. Por quê? Porque não vai ficar aqui nessa terra. Mesmo que ele morra, não vai se perder, porque um dia vai poder encontrar outra vez. E então eu inventei um nome ali. Conexão Cristofílica, eu inventei um nome. São as amizades multilaterais, mas por quê? Lembra que eu falei daqueles círculos de amigos? Mas quando o amigo central, quem une a turma, sempre tem um amigo que, às vezes, tem tanta gente que nos conhece no rolê, ou um amigo que conecta com todo mundo. A cola das nossas amizades é Cristo Jesus. Ele é o ponto base que nos dá a confiança nos nossos próprios outros amigos. Calma, pode passar. Passa mais um. Irmãos, eu vou ler os irmãos para a gente encerrar. Cristo, como um amigo perfeito, ilumina tudo que somos, que fomos e que viremos a ser, independente de quantos amigos tenhamos perdido. Por mais que seja da sua vontade que muitas partes nossas, de fato, não mais se manifestem, elas não estão perdidas para sempre. Pois se forem boas mesmo, isso é, se tiverem sido iluminadas por amigos eternos, serão outra vez apresentadas para nunca mais sumir. Pois a maior das lanternas, o próprio sol, que não conhece mais noite alguma, estará a nos iluminar e a nos unir por todo sempre. E esse sol estará a iluminar e unir por todo sempre os grandes amigos que tivemos e que seremos. Então, irmãos, a amizade é tudo nessa vida. Tem uma expressão, tem nada. Quem tem amigo tem tudo? Qual é a questão que você falou? Quem tem amigo não está sozinho? Tem vários, não é à toa. Filminho da Disney, fato amizade, não é à toa. A gente vê lá, aparece um amigo novo, e aí, acho que é Flores, um amigo novo aparece, falando, e aí de repente trai, fica triste. Para quem volta, para amigo de verdade, amigo clássico. Então, o amigo de verdade, principalmente falando agora, o amigo que foi eterno, irmãos. O amigo que foi eterno não decepciona a gente. O amigo que foi eterno não decepciona a gente. E a gente pode construir a partir de já uma amizade pela eternidade. E quando se for, a gente vai poder fazer uma das coisas mais bonitas desse mundo. Que meu pastor na Itajubá fala tantas vezes. Funeral de crente é a coisa mais diferente que tem. Porque aquele desespero, aquela angústia não existe. Existe uma tristeza profunda, existe um luto, mas o desespero não existe, irmãos. Não existe. Porque a nossa esperança está em encontrar aquele amigo outra vez. A nossa esperança vai estar em ter aquela nossa parte iluminada outra vez, em poder fazer aquela piada outra vez, em poder dar aquela risada outra vez. Então, irmãos, encerrando hoje, que a gente
Cara, pode voltar mais um. Que a gente se lembre que, diante dessa tempestade, a amizade é o sossego que Deus nos dá durante a tempestade, para dar mais valor à vida, ao permitir que o cristão seja levantado após a queda, aquecido diante do frio e protegido contra o inimigo. O pregador fala em termos de utilidade, né? A gente foi muito além da utilidade. A gente pensou em todas as formas que o amigo tem de nos salvar. Nos salvar. Eu li aqueles provérbios clássicos sobre amizade. Vou ler de novo eles para terminar, porque eles são muito bons. Aqui. Vou botar aqui. 17 e 17. Provérbios 17 e 17. O amigo ama em todo o tempo e na angústia nasce o irmão. O pregador está falando só de solidão, só de sofrimento, só de pessoas que vivendo suas próprias vidas vivem vaidades. Mas aí ele fala que quem tem um amigo, quem tem mais de um amigo, coisa fica muito melhor. Porque quem está sozinho cai no se levanta. Quem está sozinho passa frio. Quem está sozinho fica vulnerável. Mas quando a gente está junto, irmãos, quando a gente está junto, a gente encontra essa bênção, essa paz. E tantos textos no Novo Testamento falam sobre como Deus quer que a gente viva unidos enquanto igreja, unidos enquanto irmãos, unidos pensando junto, com a mesma. Filipenses 1 diz que a gente lute o mesmo combate, com o mesmo pensamento, com a mesma fé, com o mesmo espírito, com a mesma alma, vivendo a mesma verdade, para honrar e glorificar a Deus. Sozinho a gente não consegue nada nessa vida, até porque não é boi, não é passarinho, não é cachorro que pega evangelho para ver de boca para boca, lido através dessa palavra, mas apresentado por alguém. Se você conhece a Deus hoje, é porque é um amigo te contou. Claro que muitas pessoas têm contato com Deus através da palavra diretamente, mas Paulo deixa bem claro que para ouvir, alguém tem que falar, alguém tem que ter alguém nessa jornada. A gente foi feito para viver junto. Adão estava sozinho, Deus falou assim: tá bom, não precisa ter mais alguém. Não estava bom, tinha que ter mais alguém. Que a gente não se entregue à solidão, irmãos. A gente não faça como o autor de Hebreus critica, que a gente não se afaste da igreja porque alguns fracassaram demais, que a gente não se afaste, a gente não desista das nossas amizades que duram muitos anos, e até as que são do mundo, irmãos, que a gente seja luz, que a gente tem o potencial de ser amigo, a gente tem o potencial de fazer a diferença. Se a amizade vacilou, Deus está aí para perdoar, Deus está aqui para perdoar. Que a gente realmente se esforce, porque a amizade é o menos símbolo dos amores. E é um dos amores que tem um dos maiores potenciais. Por quê? Ninguém tem maior amor do que dar a sua própria vida em favor dos amigos. O amor sacrificial, mas direcionado aos amigos. Cristo Jesus, na hora de falar de como ter o maior dos amores, ele se dirige a gente como amigos. Não tem coisa mais especial que a gente considerar os nossos amigos, a gente pegar os nossos amigos, se esforçar por eles e querer ter e ansiar ter o maior dos prazeres, que é passar a eternidade junto com os amigos. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor Deus, o bom e eterno Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado porque o Senhor é muito claro para ensinar aqui sobre amizade. Meu pedido, Senhor Deus, é para que o Senhor nos faça valorizar o máximo das amizades, Senhor Deus. Não nos permita cometer erros que estraguem as nossas amizades. Pelo contrário, nos faça sempre lembrar, não nos permita esquecer quão valorosas são as nossas amizades. Nos dê capacidade para amar, nos faça agradecer, Senhor, nos faça ser gratos pelas nossas amizades. E que a gente não seja ciumento, mas pelo contrário, Senhor Deus, que a gente só multiplique. Crescer graças um ao outro. O crescimento é exponencial, porque o que eu cresço na fé eu passo para o amigo que faz ele crescer, ele cresce, faz ele crescer de volta, e se a gente
gente está junto contigo, Senhor Deus, se a gente está enraizado em Ti, a gente cresce no Parnaíba, e não no Parnaíba, até o céu, e a eternidade é o limite da gente. E o que a gente perder, que alguém que já tiver perdido de amizade, que o Senhor conforte o coração, dando esperança de que esse amigo vai se encontrar outra vez. E que isso seja um conforto para que a gente esteja preparado para quando perder alguma coisa. Mas, acima de tudo, que este texto de hoje nos faça ver bem e considerar bem quanto vale a pena se esforçar por um amigo. E, acima de tudo, lembrar quem é o verdadeiro maior, principal, mais amigo que existe. É Cristo Jesus. Ele é o nosso maior amigo. Não deixe a gente na mão nunca. Tudo pode largar, mas Cristo Jesus não nos larga, porque Ele prometeu e Ele morreu numa cruz para garantir que queria ser amigo da gente. Não nos permita desvalorizar uma amizade tão grande. Não nos permita entristecer Cristo Jesus e desmerecer o seu sacrifício. Mas que o Senhor nos dê corações gratos, cheios de alegria, sermos amigos de Cristo e termos tantos amigos que também os promovem e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Era isso. Essa nossa pregação aí sobre a amizade. Carol, passa as 2 aí para nós, para a gente ver o que tem pela frente. Falamos sobre amizade, mas no capítulo 4 vai falar sobre o isolamento do fracasso dessa comunidade. Hoje foi uma pregação muito alegre de amizade, mas semana que vem vai ter um pouco mais de tristeza de novo, porque o pregador fala de mais verdades. E depois, capítulo 5, Eclesiastes vai mudar o tom de novo e a gente vai ver como se aproximar de Deus. Certo, irmãos? É isso, estamos encerrados. Vai ter segunda mesmo, cara? Vamos para a segunda vez, é isso. Lá em cima? Aqui embaixo mesmo?